Vamos então. Pai, nós te agradecemos por mais essa manhã que o Senhor tem nos dado, por mais esse dia que o Senhor tem proporcionado. Pedimos, Senhor, que nossa, nossas atitudes sejam todas guiadas pela tua palavra e que o Senhor venha trazer graça em cada tempo da nossa vida. Que possamos andar segundo a tua boa palavra e a tua boa direção. Espírito do Senhor, sobre nós traga esse senhorio do Senhor Jesus, liberando sobre nós esses projetos que já existem na eternidade. Senhor, que possamos andar segundo a tua boa vontade e que cada passo nosso seja firmado essa palavra que é rocha e firme. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Libera tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que o Senhor já nos entregou na eternidade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes 4. Veja só, irmãos, até aqui, 2 e 3, Salomão, então, ele explica essa busca que ele, que ele tem acerca do sentido da vida. Como a gente foi falando, né? No 1, então, ele vai trazendo esse ponto de interrogação que muitas vezes estava no coração dele. No 2, ele então vai falando acerca daquilo que ele já tentou para solucionar essa crise dentro dele. E no 3, então, ele começa a expressar o tempo de cada coisa e entender que há um propósito do Senhor. E o Senhor estabelece sobre nós esse propósito. O que nos compete, então, é as escolhas boas e assertivas em cada tempo, fazendo com que cada tempo da nossa vida esteja debaixo do projeto original. Um ponto que eu acho muito interessante é que nós somos criados dentro de um propósito e Deus não errou o plano. E também Deus não fez nada ao léu, ou seja, toda a criação, ele tem a sua provisão. Mas o que nos cabe são as atitudes certas para entrar em cada tempo determinado com todas as provisões necessárias. Essas provisões não são só em cunhos financeiros, mas em tudo. Você entendeu? Em tudo as coisas vão acontecendo. Então, em cada tempo, o Senhor tem para nós tudo aquilo que precisamos para o devido tempo. Mas o que nos cabe, ou o que nos resta, é fazer em cada tempo, ou aguardar, ou estar pronto. Essa seria a palavra, estar pronto para cada tempo, porque quando esse tempo se estabeleceu, esse tempo chegar, eu tenho que estar pronto para esse tempo. Por isso ele começa dizendo: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E que nada vai ser feito, nada vai ser construído. Tudo já foi pronto, tudo já foi construído em Deus. Então as coisas só vão acontecendo naquilo que já foi estabelecido. Capítulo 4. Capítulo 4 ele é bem pequeno, né? São 16 versículos. Vou ler aqui de um é, de uma vez só, depois eu vou ler nessas duas versões que a gente está lendo. A versão normal, a versão que eu estou usando é a versão Almeida,
revisada e atualizada. E a versão a mensagem. Primeiro na versão normal. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os console, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns ou outro, tenho por feliz aqueles que não nasceram e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filhos, não tem filho nem irmão, contudo não cessa de trabalhar. E os seus olhos não se fartam de riqueza, e não diz: para que trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino dele. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem, con- Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois hão de regozijar nele. Na verdade, que também isso é vaidade e correr atrás do vento. Versão normal diz assim, ou versão a mensagem. Depois voltei a minha atenção para a terrível violência que existe nesse mundo. As lágrimas dos oprimidos que nunca receberão nenhum consolo. As vítimas inocentes esmagadas por seus opressores sem que ninguém faça nada. Então, imaginei que os mortos são mais felizes do que os vivos. E melhor ainda é aquele que nunca nasceu, que nunca viu toda essa crueldade praticada na terra. Fiquei chocado. Descobri que tudo que se faz é motivado por ambição e inveja. Que loucura! É tudo inútil, é nadar contra a maré. O insensato se recosta e se acomoda, sua preguiça é um suicídio. É melhor ficar tranquilo com um pássaro na mão do que ter dois voando e estar em aflição e ficar nadando contra a maré. Foi então que vi outro absurdo da vida. Um homem solitário, completamente sozinho, sem filhos, família ou amigo, e ainda assim trabalhava como louco noite e dia sem parar. Era compulsivo, sempre queria mais e mais. Nunca parava para se perguntar: por que estou trabalhando feito burro de carga, deixando de me divertir? E que se importa que grande absurdo, completamente inútil. É melhor ter uma companhia do que caminhar sozinho para compartilhar o trabalho e dividir a riqueza. E se um dos dois cair, o outro ajudará. Mas se ninguém, mas sem ninguém para ajudar, fica complicado. Dois numa cama aquecem um ao outro. Sozinho, você pode morrer de frio. Sozinho, você está desprotegido. Mas com um amigo, pode enfrentar o pior. A ajuda de um terceiro será ainda melhor.
uma corda de 3 filamentos não se rompe com facilidade. É melhor um jovem sábio do que um rei idoso e insensato, que já não ouve mais ninguém. Vi um jovem come começar do nada e mudar de vida. Chegando ao trono, percebi que todos se ajuntaram ao governo desse jovem sucessor do rei. Mas o entusiasmo não durou muito e a geração seguinte o rejeitou, criando oposição. É um absurdo e tudo inútil é nadar contra a maré. Então, agora, no capítulo 4, que para mim é algo muito interessante aqui, ele começa dizendo, então, que os absurdos que nós vemos, ou a indignação, na verdade, dele, é todo tipo de injustiça que os homens cometem ao longo do tempo. Então ele diz: olha, na verdade, a opressão que ele viu debaixo do sol e tudo que os homens fazem é motivado por inveja. Então, de fato, toda essa nossa correria, toda essa nossa, esse nosso sofrimento, toda essa nossa labuta, toda essa nossa falta de paz, muitas vezes é motivado por cobiça e inveja. E, de fato, muito das nossas canseiras não tem sentido. Na verdade, não vale a pena. Mas só continuamos fazendo o que fazemos porque estamos motivados por cobiças e invejas. E ele começa dizendo, e ele está, Salomão, ele está como um rei, expressando aquilo do coração. Veja, Salomão foi um dos maiores reis que teve. Seu reinado foi muito longe, muito próspero, ele adquiriu muitas coisas, estendeu muito do seu reinado, e Salomão não usou da arte da guerra para conquistar. Infelizmente, nesse sentido, Salomão ele usa a arte da sedução, né? Então, por isso que ele teve 700 mulheres, porque ele aliançava-se com as princesas, adquirindo também os seus reinos. Então, ele foi conquistando por aliança, né? Esse foi o método dele. Então, ele era pacífico, né? A sabedoria trazia, ele, fazia ele se tornar um pacificador, mas ele começou a ver toda essa característica de uma busca humana. Então, na visão de um rei, ele começa dizendo: olha, qual é o problema que nós temos no mundo? E coloque o mundo de pessoas aonde a cobiça e a inveja não é o centro dessa humanidade. Aonde a cobiça e a inveja não existisse, seria um mundo tranquilo, aonde as pessoas, na verdade, andariam tranquila. O fato de ajuntar e querer sempre mais, e ele está sempre trabalhando, tratando isso, que depois que ele diz isso, ele vai dizer o quê? Olha outra loucura que eu vi. Eu vi uma pessoa que é sozinha, mas trabalha que nem um burro de carga, segundo a versão da mensagem. O cara não para de trabalhar. Mas para que ele vai deixar? Para que tudo isso? Então, nesse sentido aqui, irmãos, nós precisamos entender alguma coisa. Até agora, nós estamos colocando aquilo que Salomão está querendo chegar. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. No capítulo 4, nós conseguimos ter uma visão geral. Ele começa a dizer, então, e se você parar para ver todo o processo do que ele está escrevendo, ele está dizendo acerca de uma sucessão. Veja, Salomão é um rei, e ele deixa o reinado para alguém. E no filho de Salomão, o reino de Israel é dividido no reino do norte e no reino do sul. Lembre-se, Salomão herda do seu pai o reinado, e o filho que herda o reinado de Salomão, ele perde o reinado, por causa da maldade do próprio Salomão, no sentido do desvio dele. Essa maldade que eu digo do desvio que ele teve. Então, veja só, colocando e aplicando para nós agora, entendendo Eclesiastes, até o capítulo 4, o que nós vamos entender?
E se não há sucessão, tudo é loucura. Tudo aquilo que fazemos e ajuntamos, duas coisas temos que pensar. Primeiro, um, tudo que eu estou fazendo, eu estou conseguindo comer disso? Ou seja, toda a labuta do meu trabalho, eu tenho prazer nisso? Eu trabalho para quê? Se eu não desfruto do fruto do meu trabalho. Eu tenho família para quê? Se eu não consigo desfrutar da companhia. Eu tenho amizades para quê? Se eu não consigo desfrutar desse ciclo de amigos. Então, de fato, para que viver se eu não consigo ter o prazer da vida? Entendeu? Então ele começa dizendo isso. Gente, para que nós fazemos? Se de fato não entendemos o motivo de o agora eu ter alegria nisso. E aí volta em todas as nossas ministrações que nós sempre falando. Qual é o maior, qual é a maior arma que precisamos? A alegria de cada dia. O viver o hoje, tomar as boas atitudes, mas sempre manter a alegria no coração. É óbvio que todo dia nós temos uma guerra, uma luta, uma coisa a resolver, e resolvemos por causa das cobiças humanas. Mas o primeiro ponto que ele coloca é: mantenha a alegria. E dois, entenda, você precisa transferir algo. Porque se eu faço tudo e não tenho ninguém para transferir, para que eu estou fazendo? Então, a máxima humana é viver. Agora, vamos colocar aqui, irmãos. Pega o mundo sem pecado, no Éden. Qual que era a missão do homem? Você já parou para pensar nisso? Qual que era a missão do homem no Éden? Viver. Gente, era viver, cuidar do jardim e formar família. Essa era a missão do homem. Se nós pegarmos lá no jardim e entendemos em Gênesis 1, Gênesis 2, você vai ver o Senhor dando essa ordem: gerem filhos, domine sobre todas as coisas e guarde o jardim. Então, de fato, a vida, ela sempre foi projetada para ser uma vida prazerosa. Ou seja, o ser humano ter alegria de viver. Mas uma das estratégias diabólicas é fazer com que a vida se torne um fardo. Então, a morte se torna para muitos um lugar de descanso. Nossa, não vejo a hora de Jesus me levar. Meu Deus, eu não vejo a hora de morrer. Por quê? Porque a vida se tornou um fardo tão grande que não viver é melhor do que viver. E isso gera já uma expressão de vida aonde a pessoa vive sem viver, ou seja, ela vive na dimensão da morte. Ela vive sem a atitude de vida, ou seja, eu estou vivo, porém sem vida em mim, sem alegria, sem esse estado de contemplação da vida. Então, o fato é, quem é a vida? É Jesus. Então, se eu vivo dentro de Jesus, esse motivo de vida está dentro de mim. Então, eu vou viver a vida sempre com a expectativa de, em cada dia, eu estar mais pleno até chegar na plenitude dos tempos e na plenitude daquele que é tudo, que é Cristo. Então, de fato, Salomão ele está puxando isso, dizendo, gente, nós não temos mais motivos de vida e não temos para quem transferir, a vida perdeu sentido. Você entendeu? Na verdade, essa palavra hoje que nós falamos, Maranata, vem, entra dentro dessa característica de Salomão. O que ele está dizendo aqui? Gente, eu vi a injustiça, como que os homens se tornaram injustos. Então, por se multiplicar o pecado, mais egoísta e invejosos nos tornamos.
E quanto mais egoísta e invejoso eu me torno, mais maligno eu me torno. Por quê? Porque quanto mais egocêntrico e invejoso, eu vou pensar em mim e pensar em tirar o que é dos outros. E isso faz com que o ser humano se torne pior. Então é isso que Salomão está dizendo. Gente, vamos lá. Vive uma vida justa. Não pense só em você. Pense em tudo que está na tua volta. Nós somos criados para viver a unidade. Dois, não olhe somente para o hoje, quer dizer, no o ontem. Olhe para o hoje e saiba que o teu amanhã está garantido no Senhor. Três, entenda que tudo que você está gerando ao longo da vida precisa ter alguém que vai receber isso, alguém que vai entrar na sucessão, alguém que vai receber o que você está sendo gerado e está gerando. Ou seja, se tudo que você está buscando de Deus, vamos lá, vamos para um lado evangeliquez, tudo que você está buscando de Deus, quem vai receber isso? Todo o conhecimento que você está gerando no Senhor, quem vai dar continuidade? Tudo que você está gerando, seja em um lado econômico, para quem ficará? E se você tem alguém que vai ficar, essa pessoa está pronta para receber? Olhe para Salomão. Quem perdeu o reino? O filho dele. Então, entenda: temos para quem deixar? Temos. Estamos preparando essa pessoa para receber? Nem sempre. Dois, você está gerando isso como um trabalho forçado ou como algo que te dá prazer? Tudo que você está gerando e acumulando, veja que Salomão sempre está batendo no acúmulo. Alguém que trabalha, 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 gerou conhecimento, 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 prazer, 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 ou seja, acúmulo. Algo acumulativo. Então ele está sempre falando do algo acumulativo. Então tudo isso que eu estou buscando para acumular, tem sentido isso tudo? Porque de fato, esse acúmulo, eu tenho que desfrutar dele e eu tenho que transferir ele. Essa é a ênfase dele. Por isso ele disse, então melhor é ser em dois do que um, porque isso é loucura. É loucura você ser sozinho. É loucura andar sozinho. É loucura viver sozinho. Tem sentido. E aí, quando ele termina dizendo que ele viu o jovem sucedendo o antigo rei. E aí ele diz que quando esse jovem chega, todo mundo apoia ele. Mas daqui a pouco, a próxima geração se levanta contra ele. E assim a humanidade sempre está andando nas suas cobiças e inveja. Cobiças e inveja. E aí, quando ele coloca, né? Eu vi ainda toda opressão que se faz debaixo do sol. Verso 1. Há lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os console. Então, na verdade, o ponto de interrogação é de alguém. Agora, olhando por um outro ponto. Quando a gente fala de transferência, nem sempre nós vamos falar de um filho legítimo. Entenda que, depois eu volto ao que eu estava falando. Não sei se você parou para pensar, até biblicamente, a maioria das transferências não foi dada a um filho legítimo. Então, veja, a, transfer, a transferência de sucessão de Moisés não foi para o filho dele, foi para Josué, que era um filho espiritual, né? Ah, quando nós vamos falar de Elias, não foi para ele, Eliseu não era um filho dele. Então, de fato, ele diz para que nós tenhamos pessoas a quem possamos derramar e deixar aquilo que estamos fazendo. Legado. A palavra central é legado. Você entendeu? Só isso. O ser humano, ele vive diante de legado.
O ser humano, ele é estabelecido diante de legado. Tudo que nós precisamos entender é deixar um legado a alguém. E, na verdade, nós deixamos sempre um legado. Por isso que nós que cremos na quebra de maldição, o que é uma maldição? A maldição é um legado. O que é a bênção? É um legado. Então, é aquilo que deixamos para alguém. É aquilo que é acrescentado na vida de alguém de uma outra geração. E é isso que Salomão está dizendo. Como rei, ele entende muito bem o que é um legado. A visão de Salomão não é de um ser humano comum, é de um ser humano que se tornou rei. Aquele que entende o que é justiça, o que é acúmulo, o que é reinado, mas principalmente o que é legado. Porque se um rei acumula todo um reino e não tem para quem deixar, isso se perde. Então, na verdade, na visão de um rei, o que é mais importante é o perpetuar esse reino. E o perpetuar desse reino, ele estabelece dentro de um legado, gerações que vão tomando aquilo que ele está fazendo e dando continuidade, fazendo com que isso aumente. Então, o fato de Salomão começar dizendo: olha, eu vi o que era a vida do ser humano e o tanto de opressão que tinha sem ninguém o consolasse. Mas o que eu ia colocando aqui é: agora vamos para um outro ponto. Nós lemos Eclesiastes, e principalmente Eclesiastes 3, se não falha a memória. Salomão começa a usar a primeira pessoa do singular. Isso, para mim, é muito interessante. Quando ele começa a escrever aquele provérbio, aquela palavra, ele diz: eu a sabedoria. Então, é como que se fosse uma palavra profética, é como a própria sabedoria estivesse falando em lugar de Salomão. E ele diz: eu estava no começo, eu estava no princípio, eu estava quando nem o abismo tinha sido criado. Sabe aquele abismo de Gênesis 1? No princípio era Gênesis 1, 2, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e o mundo estava sem forma e vazio, e havia trevas sobre a face do abismo. Quando você vai ver lá, nem os abismos tinham sido criados. Ele diz: eu, a sabedoria, estava com o Senhor. E pá, 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 pá. Então, nós estamos vendo a visão de alguém que teve esse entendimento antes de todas as coisas, que recebeu essa revelação. E por isso ele está dizendo: olha, sabe, todo ser humano ele caminha para degradação por causa de ambição e inveja. Então é como que ele pudesse ter contemplado as coisas no princípio e viu que nada disso precisava. Sabe, só quem contempla a eternidade consegue entender o propósito de viver uma vida temporária para voltar para a eternidade. O que Salomão está tentando nos puxar aqui é, o que nós estamos. O que Salomão está tentando nos puxar é para que nós possamos olhar para a eternidade. Porque quando olhamos para a eternidade, nós vamos entender que a nossa vida temporária ela vai fazer mais sentido. Quando nós olhamos para a eternidade, nós vamos entender que a fração de segundos que vivemos na Terra, ela é, ela, ela, ela é um teste. Sabe quando você vai para a escola e sabe que você vai fazer toda aquela parte da escola, porque depois dali vai começar a tua vida? Então, imagina, você começou no prezinho, foi até a faculdade, terminou a faculdade com 23 anos, 22 anos. E depois ali é o resultado da tua vida. Então você precisa entender aquela parte da tua escola. Então você começa a alfabetização, o aprendizado, o intelecto, a instrução profissional e sair para o mercado de trabalho. É mais ou menos isso que ele está dizendo que é a nossa vida. Saímos da eternidade, entramos no temporal e voltamos para a eternidade. Então, quando eu olho para a eternidade,
eu consigo entender que o temporal é só a execução da eternidade. Então, se eu não tenho um olho de eternidade, a minha vida temporal é correr atrás do vento. É isso que ele está dizendo. Se eu não olho para a eternidade, toda a minha vida vai ser correr atrás do vento, é correr atrás do nada, porque nessa terra tudo fica. A única coisa que sobra é a eternidade. Quando você olha Salomão, parece. Uma vez eu vi um autor, né, e ele colocava assim: o livro mais mal-humorado da Bíblia, né, Provérbios, ou Eclesiastes. E realmente parece que o cara está insatisfeito com tudo, sabe assim? Aquele cara que está descontente, azedo. Parece que ele levantou azedo, sabe assim? Mal-humorado, com aquela. Não, na verdade, Salomão ele está tentando chamar as pessoas, dizendo, cara, preste atenção. Tudo na terra fica e você não carrega nada. Você não carrega bens, você não carrega inteligência, você não carrega nada. Tudo que você produz aqui fica aqui e nada vai embora. Então entenda. Mas uma coisa que você precisa entender mais é que não acaba aqui. Então há possibilidades de você no temporal produzir na eternidade. E Jesus depois nos mostra isso dizendo, olha, produza frutos de justiça. Busque o reino de Deus. Não acumule riquezas a não ser do reino de Deus. E aquilo que nós fazemos aqui, a prata corrompe e enferruja. A prata enferruja e os ladrões roubam, né? Isso. Mas o que ele está dizendo é: entenda, viva a vida temporária que nós temos que viver. Então, o que é temporário, gaste no temporário. E o que é eterno, acumule para a eternidade. É isso que ele está dizendo. Nós somos composto de temporário e eternidade. Nós temos um corpo temporário, mas nós temos uma alma e um espírito da eternidade. Então, o que ele está dizendo é: o meu espírito é da eternidade, a minha alma faz junção do meu eterno e temporal. Então, faz o seguinte: dê o que é eterno e acumule o que é eterno. Faça para a eternidade. Trabalhe para a eternidade. Mas eu preciso gerar no temporal, eu preciso comer, que é temporal, eu preciso beber, que é temporal, eu preciso me alegrar, que é temporal. Então, não prive o temporal, mas não viva só no temporal. Por quê? Porque nós só somos uma fração. Então, o que é da terra, deixe na terra e desfrute na terra, mas trabalhe para aquilo que não é vaidade e nem vento. Que o teu foco de trabalho seja a eternidade. Mas, na medida que você trabalha para a eternidade, você produz no temporal, que é necessário. Você precisa alimentar essa carne, comida, alegria, amizade, relacionamento. Mas que isso agora, que é comer, beber e se alegrar, se relacionar, não seja feito na cobiça e nem na inveja, que seja produzido nos frutos de justiça. Entendeu? Por quê? Porque isso vai trazer o bom senso, isso vai trazer a paz, isso vai trazer a legitimidade. Então, no viver temporal, viva corretamente, não debaixo de cobiça nem de inveja, mas na justiça do Senhor. E o teu trabalho seja para a eternidade. E transfira a eternidade como legado e transfira aquilo que você juntou como temporal como legado. Então, trabalhe sempre vivendo isso. Por quê? Porque Salomão não está mal-humorado. Sabe por que eu gosto o escrito de Salomão? Porque ele viu a eternidade. Ele foi, se eu posso dizer isso, ele foi possuído pela sabedoria. Então, ele viu a eternidade. Ele entendeu desde o princípio. Ele conseguiu enxergar muitas coisas que a gente não enxergou. Por isso, ele começa dizendo, cara, é vaidade.
Sabe aquele negócio que você foi para o céu? Eu já falei isso várias vezes, né? Irmãos que tiveram visão de ser arrebatado ou período de quase morte, né? E a pessoa vai para o céu, meu irmão, ele não quer voltar para a terra. Porque unânime ele diz, cara, isso daqui não é vida. Quando você realmente desfruta da vida, você vai entender que isso daqui não é vida. Isso daqui é só um fagulho, isso daqui é só um. Isso daqui, quem já respirou o ar do céu e não consegue nem respirar aqui mais. Então, imagine um homem que viu tudo isso e ele olha para isso e fala, cara, isso é vento. Tudo que o ser humano está buscando, ansiando, planejando, sabe, essas coisas todas que nos faz suspirar, gente, isso é vento. Porque, de fato, a gente começa depois que sair daqui. E o que é daqui fica aqui. Então, para que gastar só tua vida com isso daqui? Desfrute e deixe legado. Porque nós precisamos deixar legado. Porque o que vai marcar a tua vida na Terra é o que você deixou nos outros e não o que você fez. Por isso ele diz: entra um outro e logo é esquecido. Então, de fato, o que mais conta é o que eu deixo na vida das pessoas. Isso são as lembranças. Vamos lá, já para pensar, vamos analisar isso aqui. Quando olhamos para Paulo, o apóstolo Paulo, o que nos lembra dele? Os feitos dele? Poucas vezes a gente vai falar a cura que Paulo fez, mas o que mais nós lembramos de Paulo, até hoje, 2000 anos depois, é dos ensinos dele, o que ele deixou em nós. O apóstolo Paulo disse que a gente não pode fazer isso. O apóstolo Paulo disse que a gente, o apóstolo Paulo disse. Não é o que ele fez. O apóstolo Paulo fez milagre. O apóstolo Paulo fez. Ninguém lembra disso. De fato, os nossos feitos são temporários, mas os nossos ensinos e o que derramamos na vida dos outros, isso é eterno. Então, busque eternidade e viva em eternidade. E o temporal, desfrute na terra. Você entendeu? Que é isso que cabe para nós. Ou seja, o que é da carne queima na carne. Entendeu isso? Ou seja, gente, o que é na carne não é carnalidade. Eu falo, o que é corporal, usufrua no corporal. Comer, se alegrar, relacionamento. Óbvio, tudo diante de santidade, de bondade, de justiça, né? Creio que nós estamos falando para um povo bom. Mas foque na eternidade, porque é isso que vai contar. Amém? Que você possa entender isso e que você possa compreender isso, deixar sempre esse legado. Que o Senhor te abençoe e te faça prosperar em todo o seu caminho. Amém. Shalom, queridos, bom dia.